Então, pessoal, para a gente estudar radioatividade, primeiro a gente tem que ter bem claro um conceito que é o conceito de isótopos. Tá? Então, primeiro eu vou explicar o que são isótopos. Talvez você já tenha estudado, né, talvez até decorado, que isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Mas é estranho falar que são elementos que apresentam o mesmo número de prótons, porque prótons, o número de prótons, que é representado pela letra Z, é o número que define quem é o elemento. Então, não são elementos que têm o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento. Isótopo é um elemento. Os isótopos do hidrogênio são todos hidrogênio, porque todos eles têm o mesmo número de prótons. Tá? Então, um átomo, de acordo com a teoria bem simples aí, tem um núcleo que é positivo, certo? E em volta do núcleo tem os níveis de energia, né? Os níveis, subníveis, camadas eletrônicas. E agora a gente vai começar a entrar numa parte da química que está relacionada com essa região aqui do átomo, que é o núcleo, certo? E no núcleo a gente tem principalmente dois tipos de partículas, que são os prótons, partículas de carga positiva, e os nêutrons, partículas sem carga, certo? São as principais partículas presentes no núcleo. Agora, no estudo da radioatividade, a gente vai esquecer as camadas eletrônicas, elétron, tá? Por quê? Porque as energias envolvidas nas transições eletrônicas e nas ligações químicas que envolvem elétrons são de muito mais baixa ordem, ou seja, são energias muito menores do que as energias nucleares. Tá? A energia nuclear, que a gente vai tratar muito agora na radioatividade, é muito maior que a energia do elétron. Tá? Então, o que são isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento, né? Obrigatoriamente tem o mesmo número de prótons, porque o que define o elemento é o número de prótons. Tá? Se você falar que tem número atômico Z igual a 1, é hidrogênio. Não existe outro elemento com Z igual a 1. Tá? Se você falar que tem número atômico Z igual a 2, é o hélio. Não existe outro elemento que tenha isso. Se falar que tem número atômico Z igual a 6, é o carbono, e assim sucessivamente, né? Todos na tabela periódica. E a tabela periódica é organizada em ordem crescente dos números atômicos. Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, e assim vai. Tá? 1, 2, 3, 4, até o 118. Quando a gente olha na tabela lá um elemento qualquer, tá? Você vai encontrar dois números para ele. Um escrito em cima, outro escrito embaixo. Vou chamar aqui de Z e de A. Z é o número, como eu já comentei, número de prótons, também é chamado de número atômico. O número atômico é o número que define quantos prótons ele tem no núcleo, que define quem é esse elemento. E o número de baixo, A, às vezes ele é chamado de número de massa. Porém, nas tabelas periódicas atuais, não vem número de massa. No lugar disso, vem uma outra informação que é massa atômica. Qual que é a diferença entre número de massa e massa atômica? O número de massa, representado pela letra A, é a soma de Z mais N. Ou seja, é a soma de prótons, eu vou representar próton por P, com a carga positiva, mais nêutrons. Nêutrons é N, zero porque não tem carga. Tá? Prótons mais nêutrons. Então, por exemplo, para o carbono, a gente pode encontrar lá, na tabela periódica, 6 e 12. 6 é o número atômico, é o Z. 12 é o número de massa, é A. Se o carbono tem A igual a 12, tem Z igual a 6, né, que é o caso do carbono. Quanto que é o N, ou seja, quantos nêutrons o carbono tem? 12 é igual a 6 mais, né, para completar aqui, né, 6. Então, o carbono, esse carbono aqui, lá no núcleo dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6
nêutrons e tem também 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Tá? Então o núcleo do carbono é esse aqui, ó. 6 prótons e 6 nêutrons. Beleza? Tá, tudo bem. Aí você vai, continua tal, você já fez lá as suas questões, já estudou bastante cálculo químico, né? Cálculo estequiométrico. E eu tenho certeza que se você já estudou bastante, você lembra do cloro. O cloro tem número atômico 17 e número de massa, quanto que é? 35,5. Tá? Peguei o exemplo do cloro, porque ele é muito utilizado. Ele aparece muito, né, em muitas substâncias. Mas olha só, vamos fazer o mesmo raciocínio que a gente fez antes? Número atômico do cloro, Z igual a 17. Não existe nenhum outro elemento que tenha Z igual a 17. A é igual a Z mais N. A massa de um átomo é igual à soma dos prótons e nêutrons. Por que não entra elétron aqui na soma da massa? Porque a massa dos elétrons é desprezível frente à massa de um próton. Tá? É muito menor a massa do elétron, então ela não entra na conta. Beleza. Aqui, ó, o A do cloro, 35,5 é igual. O Z do cloro é 17 mais o número de prótons que ele tem. Quanto que vai dar o número de prótons do cloro? Vai dar 35,5 menos 17. N é igual a 18,5. Opa, desculpa. Prótons não, né? 18,5 nêutrons. Tá certa essa informação aqui? Não. Por quê? Porque o número de elétrons, o número de prótons e o número de nêutrons sempre será um número inteiro. Tá? Não tem como você partir um nêutron para que o núcleo fique com meio nêutron. Ou ele tem aquele nêutron ou ele não tem. Tá? Então isso aqui está errado. Esse número aqui não é esse número A aqui. Tá? Eu fiz isso de propósito. Tá? Esse número não é o número de massa do cloro. Esse número é a massa atômica. É a média, olha que nome complicado, mas eu vou explicar daqui a pouco. É a média ponderada, das massas dos isótopos desse elemento. Então, o que é essa média ponderada? Vou tentar ilustrar aqui. Então, aqui temos uma garrafinha de, entre aspas, cloro. Né? Na verdade, a gente não usa cloro na casa da gente, a gente usa o hipoclorito de sódio. Tá? Hipoclorito de sódio é NaClO. A gente conhece também como água sanitária. Tá? Então, aqui está a garrafinha verde da água sanitária. Quase todas as garrafas de água sanitária são verdes. Eu não sei por que exatamente, mas elas devem ser opacas para evitar a ação da radiação lá dentro, né, no hipoclorito e degradar o hipoclorito, certo? Por isso que elas são opacas. Bom, mas tem hipoclorito. Eu vou fazer alguns cálculos aqui simplificados, com o objetivo que você entenda a teoria, tá? Mas eu vou simplificar números aqui. E talvez eu use terminologias não corretas, mas o objetivo é entender como a gente calcula essas coisas. Então vamos supor que eu pegue aqui 100, entre aspas, moléculas, tá? Já comecei falando errado, porque hipoclorito não é uma molécula, é um composto iônico. Tá? Então não tem como pegar molécula de composto iônico, molécula você só pega de compostos moleculares. Então eu peguei 100 partículas de hipoclorito de sódio. Cada molécula dessa tem um cloro, certo? Então se eu peguei 100 moléculas, acaba que eu também peguei 100 átomos de cloro, tá? Impossível pegar apenas 100 moléculas. A gente consegue pegar quantidades da ordem de mol, né? Mol é 6 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa. Tá? Ou seja, sextilhões de unidades. Bom, então peguei 100 átomos de cloro. Começar a medir a massa deles, eu vou encontrar átomos de cloro que têm massa 37
e vou encontrar átomos de cloro que tem massa 35. Tá? Só que, um detalhe, ambos aqui são cloro. Então, esse cloro tem número atômico 17, esse aqui tem número atômico 17, esse aqui tem número atômico 17, esse tem... Todos os cloros têm número atômico 17. O dia que ele não tiver mais número atômico 17, ele não vai chamar mais cloro. Tá? Aí passa a ser outro elemento. Se for 18, aí já é um gás nobre. Se for 16, aí já é o enxofre. Então, 17 é o cloro. Retomando, se eu pegar 100 moléculas aqui lá da água sanitária, separar de lá 100 átomos de cloro e colocar numa balança, eu vou perceber que alguns cloros têm massa 37 e alguns cloros têm massa 35. Eu vou fazer isso com todos os 100 átomos. Depois que eu fizer isso com todos os 100 átomos, eu vou perceber que, isso agora é um número quase real, tá? Bem aproximado, mas eu vou perceber que dos átomos de cloro, desses 100, 75 deles têm massa 35. E outros 25 dos átomos de cloro têm massa 37. Isso é uma ocorrência natural, tá? Se eu pegar, né, aproximadamente a cada 100 átomos de cloro, de qualquer coisa na natureza, 75% deles, ou seja, 75 em cada 100, tem massa 35. E 25 em cada 100, ou 25%, tem massa 37. Então, qual que é a massa do cloro? É 35 ou é 37? É a média entre 35 e 37. A média entre 35 e 37 é 36, não é? Não, é 36 se as quantidades de ambos fossem iguais, tá? Como as quantidades não são iguais, a gente tem que fazer uma média ponderada. O que é uma média ponderada? É uma média que leva em consideração os pesos. Os pesos são as porcentagens, tá? Como é que a gente faz essa conta? Média ponderada. Eu tenho um cloro com massa 35, mas quantas vezes ele aparece em cada 100? Ele aparece 75. Então, é a massa vezes o seu peso, mais, para quem vai fazer conta com o celular, lembre-se de colocar o parênteses, não mais soma aqui depois na hora errada, tá? Mais 37, tem um cloro que tem massa 37, só que ele aparece 25% das vezes. Dividido pela soma dos pesos. Soma dos pesos. Peso é a porcentagem, tá? Média ponderada é a média dos pesos. Pesos é a mesma coisa que porcentagem. Quanto que é a soma dos pesos? 25 mais 75. Então, vou colocar aqui até da mesma cor, só para ficar mais 25 mais 75. Tá? Faz essa conta aí. 35,5. Tá na dúvida? Faz aí 35 vezes 75 mais 37 vezes 25. Lembre-se de colocar os parênteses, você vai fazer no celular. Eu já vi muita gente fazer conta errada sem fechar parênteses. Aí coloca 35 vezes 75, sai o resultado, mais 37, já dá o resultado, depois multiplica tudo por 25, ou seja, tá errado, tá? A conta matemática você tem que saber. Então dá 35,5. Isso aqui é a massa atômica do cloro, né? Lembra que eu tinha falado antes? O cloro é 17 lá na tabela periódica e 35,5. Porque existem vários isótopos do cloro. Os principais são os de massa 35 e 37. Tem outros também, tá? Só que a porcentagem deles, ou o peso deles, é muito pequeno. Tanto que aqui não é exatamente 75, é 74,8 alguma coisa. Aqui é 24,9 alguma coisa. Então a gente aproximou para você entender, certo? Então, isótopo é um mesmo elemento. Então, esse cloro e esse cloro são isótopos. Ou seja, tem o mesmo número de prótons, né? Senão não seria o mesmo elemento. Porém, com massas diferentes. O que diferencia na massa? O cloro, número atômico 17, número de massa 37. Existe também o cloro, número atômico 17, número de massa 35. Esse aqui tem 17 prótons e tem quantos nêutrons? Se ele tem 17 prótons
e massa 37, quer dizer que ele tem que ter 20 nêutrons, certo? 20 mais 17, 37. Esse aqui tem 17 prótons. Por que tem 17 prótons? Porque senão não seria cloro. Quantos nêutrons ele tem? 17 para 35, faltam 18. 17 mais 18, 35. 20 mais 17, 37. Então, o que diferencia um isótopo do outro é o número de nêutrons no núcleo. Tá? Então, esse tem 18 nêutrons, esse tem 20 nêutrons. Por isso que as massas deles são diferentes, por isso que a gente faz a média ponderada para saber a massa do cloro. Só alguns outros exemplos de isótopos. Tá? Por exemplo, o hidrogênio. Existe o hidrogênio com número de massa e número atômico 1. Esse 1 e 1 tem quantos prótons? Tem um próton, senão não seria hidrogênio. Quantos nêutrons? O número de massa é igual ao número de prótons. Ele tem 0 nêutron. Tá? Então, o hidrogênio abundante é o único elemento que não tem nêutrons. Existe um outro hidrogênio que tem número de atômico 1, número de massa 2. Então, esse tem um próton e um nêutron. E também existe um hidrogênio que tem número de massa 3. Todos têm número atômico 1, senão não seria um hidrogênio. Todos têm um próton, senão não seria hidrogênio. E esse aqui tem 2 nêutrons. Tá? Então, existe hidrogênio com 0 nêutron, que é o mais abundante, 99,98%. Existe hidrogênio com 1 nêutron, por isso que a massa dá 2. Esse aqui é apenas 0,0018%. E existe hidrogênio com 2 nêutrons, que é 0,0002%, ou seja, muito pouco abundante. Mas eu mostrei esse exemplo porque esse hidrogênio aqui é o hidrogênio mais abundante, chamado de hidrogênio mesmo, mas ele também pode ser chamado de prótio. O que tem 2 é comumente chamado de deutério, e o que tem 3 é geralmente chamado de trítio. Tá? Então, se aparecer alguma questão para você com prótio, deutério e trítio, se refere ao hidrogênio com massa 1, com massa 2 e com massa 3. 0 nêutron, 1 nêutron, 2 nêutrons, certo? Outro isótopo que costuma aparecer bastante em questões é o isótopo do carbono. Né? O carbono é 6 e 12, porém ele tem um outro isótopo que é o 6 e 14, o carbono 14. Se você já ouviu falar disso, ele é usado muito para datação de materiais fósseis. Por que é importante estudar os isótopos? Porque na radioatividade a gente vai falar muito do termo isótopos radioativos. Isótopos radioativos são isótopos que têm um núcleo muito instável. Esse núcleo é muito instável quando a sua massa começa a ficar muito grande, quando o número de partículas dentro do núcleo é grande. Beleza? Então continuamos na próxima aula sobre radioatividade.